bem com vocês? Eu sou a Ana, Geladeira Literária, e eu vim trazer pra vocês as minhas leituras do mês de março. Ao todo em março eu li 4 livros e algumas HQs. Não foi muita coisa e eu vou explicar pra vocês o porquê. Tudo começou quando no começo do mês eu decidi ler Filme Noturno. Eu comecei esse livro logo no primeiro dia do mês, porque fazia muito tempo que eu queria ver como é que era esse livro. E no final eu já queria botar fogo nele. Simplesmente porque eu demorei fucking mês inteiro pra ler isso. Vocês não têm noção do que foi isso? Eu terminei esse livro no dia 27. E eu fiquei tipo assim, mano, como isso, sabe? Tipo, a leitura não rendia, são 600 e poucas páginas. Mas conforme você vai lendo, você lê 100 páginas, parece que você não leu 10. Você fica 3 horas lendo, parece que você não andou nada na leitura. Eu gostei da história, eu achei a história assim muito bem bolada. O jeito que esse livro foi feito foi simplesmente sensacional, porque ele mostra páginas de site, jornal, ele tem um monte de dados aqui dentro dele que complementa a história do livro, que ficou simplesmente ótimo. Por mais que não renda, a história em si é boa e você quer continuar lendo, você quer saber o que aconteceu, você quer chegar no final do livro e falar, eu venci. A história é ótima, eu adorei. Só que se você quiser ler esse livro, tenha muita paciência, porque você vai passar o mês inteiro lendo isso aqui, vai gostar da história, vai ser um livro bom, mas seu nível de leituras do mês vai fazer, ó. A história vai contar sobre o Cordova. Ele é um gênio dos filmes de terror. Ele faz filmes de terror, assim, totalmente bizarros, que todo mundo tem medo. São tão bizarros que chegam perto da realidade, então todo mundo às vezes desconfia que os filmes dele, na verdade, são reais, que as torturas são reais, que as amputações, o sangue e tudo mais é tudo real. E os filmes dele chegam a ser proibidos de tão bizarro que são. Eles são transmitidos ilegalmente nos túneis da cidade e tudo mais. Tipo assim, é o cara que se fizesse filmes eu estaria no pé, tipo, por favor me faça mais filmes que eu quero ver todos. Eu amo filmes de terror e a palavra proibido só faz eu querer ver o filme, tipo, 20 mil vezes mais. E o Cordova, ele tem 2 filhos, a Ashley e o Theo, e ele vive num lugarzinho super fechado, com grades e cerca elétrica e tudo pra proteger, porque todo mundo quer saber onde ele tá, todo mundo quer encontrar o Cordova, ele não aparece em reportagens, ele não aparece em jornais, ele não aparece em entrevistas, ninguém sabe onde ele está, ninguém vê ele por tipo muito mais de 10 anos, então todo mundo tenta perseguir ele e ele teve que criar essa barreira em volta da casa dele pra poder ter uma vida em paz e tranquila. Logo no começo do livro você vai se deparar com o Scott, que é o repórter, e ele está simplesmente correndo no parque, quando ele vê uma figura com um casaco vermelho indo na frente da luz. A hora que ele olha, ela sumiu, a hora que ele olha de novo, tá ela na outra frente de outra luz. Então ele fica abismado com essa figura vermelha. E logo depois ele recebe a notícia que a Ashley Cordova morreu. Então fica assim uma coisa muito bizarra, porque ela se matou e ele quer saber o porquê. Ele quer saber por que ela apareceu, por que ela perseguiu ele, por que ela se matou, qual que é essa história toda. Sobre a história da família dela, sobre a história do Cordova, sobre a história dos filmes, o que é real, o que não é real, até que ponto o Cordova chega nos filmes dele. E no meio do caminho ele vai encontrar a Nora e o Hooper. São 2 personagens simplesmente sensacionais e que vão ajudar o Scott em toda a investigação. Isso é basicamente o resumo do livro. Eles vão investigar a morte da Ashley, a vida do Cordova e tentar chegar ao fim da história. Então o livro é basicamente isso, a procura deles pela verdade, a procura deles pra saber se os filmes eram reais ou não, a procura deles pra saber por que a Ashley se matou, o que aconteceu com ela. Antes dela se matar, ele enviou um ursinho pro Hooper. Por que esse ursinho foi enviado? Qual o significado dele? É um livro ótimo, com uma história simplesmente sensacional. Eu adorei, tem umas partes muito bizarras. Foi uma leitura cansativa? Foi. Foi uma leitura demorada? Foi. Mas ao mesmo tempo foi uma leitura gostosa, porque a história é boa. Se você tem vontade de ler esse livro, pode ler sem medo, que você vai gostar. Mas você vai ficar um pouquinho puto com a demora pra conseguir acabar de ler ele. Pode ser que tenha sido eu, não sei. Mas ainda assim, eu recomendo porque eu gostei da leitura, então. Depois eu li Garota Interrompida, da Susanna Casey. Eu já tinha visto esse filme, é um filme assim que eu sou simplesmente apaixonada. E aí a hora que eu peguei o livro, eu falei, agora eu vou devorar você. Eu cheguei a fazer algumas marcaçõezinhas nele e eu vou resenhar ele pra vocês, então eu não vou me aprofundar muito. E a personagem aqui é a Susanna Casey mesmo. Esse livro é uma autobiografia dela, da história do tempo que ela ficou internada no hospital psiquiátrico, ela se sentia, de como as outras meninas que também estavam internadas eram, de como era a vida dela, as coisas que ela tinha que enfrentar, a busca dela pra conseguir entender a doença dela, o que era a doença dela. Então assim, é um livro que se você gostou do filme, você vai adorar. E dá vontade, assim, tipo, de ficar sabendo mais sobre as outras personagens. Porque aqui ela vai falar o básico, mas dá vontade, tipo assim, de ter o livro dos outros personagens também pra você poder fechar a história completa. É uma leitura rápida, uma leitura gostosa. E eu falo mais dele pra vocês na resenha. E aí, é claro que eu não consegui me segurar e peguei pra ler A Lista Negra. E eu sei que todo mundo já leu esse livro.
e eu concordo com todo mundo, esse livro é maravilhoso. É uma história que vai te prender, é uma história que vai te dar raiva, é uma história que vai te dar angústia, é uma história que vai mexer com você. Vai contar a história da Valerie e do Nick. Eles sofrem bullying desde que eles se conhecem por gente. E aí a Valerie, numa forma de superar as coisas, ela cria a lista chamada Lista Negra, que a pessoa irritou ela vai lá e coloca o nome. É uma forma que ela encontrou de expressar os sentimentos, de expressar uma angústia que ela tinha contra o bullying, pôr isso num papel e se sentir melhor. Porém, o Nick, namorado dela, ele também é depressivo, ele tem problemas com a família, ele tem um monte de probleminhas. E os dois conversam muito de suicídio, de morte, de um monte de coisa assim. E a Valerie não esperava que o Nick fosse levar essa lista negra tão a sério, porque um dia ele simplesmente vai pra escola, entra no refeitório e começa a matar todo mundo que tá nessa lista. E aí você se vê com a história da Valerie tentando superar o que ocorreu, tentando superar a perda das amizades, tentando superar tudo o que aconteceu e tentar seguir e ter uma vida normal ainda, tentar seguir em frente, mesmo depois de tudo isso. Só que aí todo mundo também culpa ela, porque foi ela a criadora da lista. O bullying nos Estados Unidos é muito, muito mais crítico do que aqui no Brasil. Mas ainda assim faz você pensar muito, porque tipo assim, são coisas que acontecem. O bullying mexe tanto com a cabeça de uma pessoa que você não sabe como ela vai reagir depois. Então a autora consegue passar muito desse sofrimento, desse caos todo que acontece no livro de uma forma assim, simplesmente sensacional. E eu já gravei resenha desse livro, ela vai no ar em breve, então fiquem ligados para saber mais. Por último temos Caçadora de Tempestades. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro e é simplesmente sensacional. Vai contar a história da Mia e ela é simplesmente viciada em raios. Ela já foi atingida por raios várias vezes na vida dela, então o corpo dela é todo marcado. Eu não sei se vocês já viram como ficam as marcas de quem já recebeu um raio. Eu acho simplesmente lindo, mas ela não gosta porque ela acha que isso no corpo dela é simplesmente estranho e é feio e ela tem problemas de autoestima por causa disso. Ela se veste dos pés à cabeça, sem deixar nada mostrando, porque ela não quer que essas cicatrizes dos raios apareçam. O corpo dela vai armazenando essa energia dos raios e ela não sabe o que pode acontecer, ela pressente tempestades vindo, ela é meio como se fosse um para-raio, então, tipo, todo mundo quer ficar longe dela. Pensando nisso, a família se muda pra Los Angeles, porque Los Angeles é conhecido como uma cidade que não chove, então lá raramente vai ter raios, então raramente ela vai sofrer. É o que eles pensam, até que tem um terremoto enorme na cidade, que simplesmente devasta a cidade inteira. E aí começa toda essa história de fim de mundo. Tem os dois grupos do profeta que se declara, que fala com Deus e que pode ajudar todo mundo. E tem os caçadores que querem destruir o profeta, que querem mostrar pro pessoal a verdade, que ele não é quem ele diz ser. E aí a Mia se vê envolvida nesse meio, se vê envolvida com a mãe dela querendo ir pra um lado, o irmão dela querendo ir pro outro, e ela tendo que salvar todo mundo. Eu achei a história simplesmente fantástica, eu achei que o final tem um desfecho muito bom. Eu gostei do que eles fizeram, eu gostei do casal romântico, eu gostei do irmão dela. Eu só achei a mãe dela muito mosca morta. E o livro também vai abordar fanatismo religioso, então você fica tipo assim, velho, como? Por quê? Não entendo. Se você tá interessado nesse livro, pode comprar, pode ler, porque você vai gostar. Por último, a Raquel do Pipoca Musical. Eu vou deixar aqui em cima o link lá do vídeo dela falando sobre Sandman. Ela tá fazendo um projeto de leitura. E pro mês de março, o desafio é ler do HQ 1 ao 8, que é Prelúdios e Noturnos. E eu li e tô simplesmente apaixonada. Eu queria uma desculpa pra começar a ler Sandman e essa foi a minha. E, gente, por que eu não li esse negócio antes? Eu tô adorando, eu tô achando uma arte totalmente diferente do que eu já vi. A história também foge muito do padrão do que eu tô acostumada a ler. Então eu tô simplesmente apaixonada pela história. Com toda certeza eu vou ler a coleção inteira e algum dia que eu ganhar na loteria, comprar. Mas é isso aí, galera. Essas foram as minhas leituras no mês de março. Eu sei que foram poucas, mas ao mesmo tempo foram boas. Tirando o filme Noturno, que eu ainda estou com uma relação de amor e ódio com ele. O resto foi simplesmente sensacional. Comenta aqui embaixo também o que você leu, se você leu bastante, se você leu pouco, como foi seu mês de março. E não esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever no canal, deixe seu joinha nesse vídeo. Até a próxima. Beijinhos.